Olá, pessoal. Vamos gravar aí uma aulinha de revisão para fazer a primeira aula, né? Na verdade, a nossa primeira prova. Mesmo à distância, vai ter que ter prova. Mesmo com as confusões das aulas da SED, vai ter que ter prova. E então, eu resolvi gravar aí uma revisão, até para ajudar vocês, que eu entendo que o momento é bastante delicado. O que a gente vai falar hoje? Uma revisão, assim, daquela parte introdutória da química orgânica. A gente vai falar das características dos compostos de carbono, que são os compostos aí que caracterizam a química orgânica. Eu montei aqui, ó, uma estrutura molecular. Acho que quem foi meu aluno ano passado já teve a chance de ver que eu levo para a escola essa estrutura, mas o que vocês têm que saber disso aqui? Cada pecinha preta representa um átomo de carbono. Cada canudinho desse aqui representa uma ligação química do tipo covalente. E hoje a gente vai trabalhar aí com os vermelhinhos, que são oxigênios. Então, o que a gente precisa saber? Pretinho, carbono, vermelho, oxigênio, e ainda tem aqui o branco, que representa o hidrogênio. Vamos lá, começar do início. Vocês vão ver que um átomozinho de carbono, ele vai ter esses 4 pontinhos. Esse aí que já é a representação de um átomo de carbono. Por que isso quer... Por que ele veio, essa estrutura veio assim? Porque na química, um átomo de carbono, ele é um átomo aí que tem 6 elétrons para ser distribuídos em suas camadas eletrônicas. Ele tem número atômico igual a 6. Nós temos lá na primeira aula uma revisão em que a gente fazia assim, ó. 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6 elétrons. A camada eletrônica de maior energia para esse átomo de carbono é a camada 2. E nessa camada tem 4 elétrons. Isso quer dizer que uma das principais características do átomo de carbono é que ele é tetravalente. Ele tem 4 elétrons aí na sua estrutura. Então, ele é possível de fazer 4 ligações do tipo covalente. Então, a primeira característica do carbono que a gente vai ter que lembrar é essa palavra aqui, ó, tetravalente. O que isso quer dizer? 4 elétrons na camada de valência, que é a última camada, é a camada de maior energia. São esses elétrons que vão fazer as ligações químicas, eles são muito importantes aqui na química orgânica. É por isso que eu falei para vocês em todas as nossas aulas que o carbono sempre faz 4 ligações. Elas podem ser simples, elas podem ser dupla, elas podem ser tripla, mas elas sempre totalizam 4 ligações. Sempre carbono faz 4 ligações químicas do tipo covalente. Então, essa aqui, ó, são ligações do tipo covalente. O que é isso? Ligações que compartilham elétron com outro átomo. E quem é que adora compartilhar elétron com o carbono? Hidrogênio, que vai ser representado aqui, ó, por esse branquinho. Então, vamos pensar nessa estrutura aqui. O que eu tenho aqui, ó? Um átomo de carbono, esse átomo faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações. E com quem que ele preferencialmente vai se ligar? Com hidrogênio. Tá? Um dos ligantes favoritos do átomo de carbono é o hidrogênio. Então, olha só, uma das primeiras características é ser tetravalente, ou seja, faz 4 ligações químicas. Outra característica, pode formar cadeias carbônicas longas, ou cadeias curtas, ou cadeias ramificadas. Então, o átomo de carbono, na química orgânica, ele é muito versátil, porque ele pode formar inúmeras substâncias. A maior classe aí de substâncias químicas são os compostos orgânicos, que são os compostos do carbono. Então, tá. Dessa primeira revisão, o que a gente tem que lembrar? Carbono faz 4 ligações sempre. Quem ele gosta de se ligar? Hidrogênio, ok?
Vamos para uma segunda parte aqui, ó. Classificação dos átomos de carbono. Nós vimos isso em sala de aula. Era aquela questão lá, primário, secundário, terciário, quaternário. E como que a gente vê? Eu vou ver quem tá em volta dele, eu vou ver carbono, carbono. Vou montar aqui, ó, uma estrutura que ela tem os dois átomos de carbono. Carbono não pode ficar sem hidrogênio, então a gente vai colocar aqui. Pega mais outro hidrogênio, tá faltando. Isso. O que eu tenho aqui, ó? Uma estrutura de carbono, carbono. Cada carbono está fazendo suas 4 ligações químicas. E esses são 2 carbonos do tipo primário. Por que eu sei que é primário? Porque esse carbono só se liga neste carbono. Então, ele é um carbono primário. Agora, se eu tiver essa situação aqui, ó. Liguei ali. Olha isso. Este carbono só se liga nesse, então ele é primário. Este carbono se liga neste e naquele outro, então ele é secundário. Ok? Então, a questão de ser primário, secundário, terciário ou quaternário depende do número de carbonos que está ao redor dele. Vamos fazer isso aqui no papel. Olha aqui. Este primeiro carbono, ele só se liga neste aqui. Então, ele é um carbono primário. Este carbono aqui se liga neste e neste. Então, ele é um carbono secundário. Este terceiro carbono se liga neste e nesse, ele também é secundário, e o carbono da extremidade é primário. Vamos para outro exemplo. Carbono da extremidade só se liga nesse, primário, primário, primário. Vamos olhar este aqui. 1, 2, 3 carbonos ao redor dele. Então, ele tem 3 carbonos fazendo ligação com ele, portanto, ele é terciário. Se eu olhar esse aqui, olha só, ele é, então, secundário, ok? Vamos ver um exemplo de carbono que seja quaternário, um carbono que faça aí 4 ligações. Então, 4 ligações com outros carbonos, ok? Então, primeiro, deixei essa molécula aqui propositalmente sem hidrogênios, para já revisar com vocês a questão da ligação química. Olha só esse carbono. Uma ligação. Tá faltando 3 ligações. Ele vai fazer com quem? Com hidrogênios. Vocês podem preencher. Olha esse carbono do meio. 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele não precisa fazer mais nenhuma. Não coloque hidrogênio nele. Olha esse da ponta. Uma ligação. Está faltando 3 hidrogênios. Vai aqui para cima. Uma ligação, falta 3. Vamos para esse carbono. 1, 2, 3 ligações. Quer dizer que só falta 1 para completar 4. 1, 2, falta 2. Certo. Além disso, a gente vai classificar eles aí como primário, secundário, terciário ou quaternário. Olha os da pontinha. Só se liga nesse carbono. São todos primários. Eu não lembro se eu coloquei um P ou se eu escrevi o número 1 de primeiro. Tudo bem, pode ser um Pzinho para indicar que é primário. Olha esse aqui do meio. 1, 2, 3, 4 carbonos ao redor. Então, ele é um quaternário, ou então representamos pela letra Q. Olha este carbono aqui. Ele tá fazendo ligação com esse e com esse. Então, ele é um carbono secundário. Aí, você vai falar assim, mas professora, e essas duplas aqui, não era para ser terciário? 1, 2, 3? Não. Nós não olhamos o número de ligações, nós olhamos o número de carbonos que tem em volta dele. Tá fazendo dupla? Tudo bem. Continua sendo secundário, porque, ó, se eu colocar o dedo em cima dele, quem que eu vejo? 1, 2 em volta dele. Então, ele é secundário. Olha o carbono da extremidade. Só se liga nesse, é um carbono do tipo primário. Ok? Vamos lá dar continuidade à nossa revisão, agora falando das cadeias carbônicas. Existe uma classificação para as cadeias carbônicas, tá? Então, o que sempre a gente vai fazer essa classificação? Ou ela é aberta ou fechada. Ora, ela vai ser saturada,
ou então ela será insaturada. Tem alguns momentos que ela vai ser homogênea, ou então heterogênea. Também tem ou ramificada. Vamos lá, pensar nessa primeira estrutura que eu coloquei aqui. Ela é uma cadeia carbônica do tipo aberta, porque ela não fecha um ciclo. Esse carbono do começo não encontra o carbono do final, então ela não fecha o ciclo. Portanto, ela vai ser aberta. Agora, eu vou ver se ela é saturada ou insaturada. Como é que eu vejo isso? Olha as ligações entre os carbonos, são apenas ligações do tipo simples. Isso aí, então, caracteriza saturada. Nós vamos ver agora se ela é homogênea ou heterogênea. Homogênea quando na cadeia principal só tem átomos de carbono, que é esse caso aqui. E heterogênea se tivesse um átomo diferente aqui no meio, podia ser um nitrogênio, um oxigênio, mas no nosso caso aqui não tem. Então, essa cadeia é do tipo homogênea. E se ela é normal ou ramificada? Tá escapando carbono aqui na cadeia principal? Ou tá retinha? Como ela tá retinha, não tá escapando carbono, não tá escapando ramos, não tem ramificações. Então, ela é chamada de normal. Tá? Então, essa primeira cadeia aqui, ó, ela é aberta, saturada, homogênea e normal. Vamos olhar esse segundo exemplo aqui, ó. É uma estrutura em linha, não desenhei a estrutura plana com todos os carbonos ali, eu desenhei em linha, só para relembrar. Cada pontinha da linha representa um átomo de carbono com os seus hidrogênios subtendidos ali, tá? Quando vocês desenharem uma estrutura em linha, não é obrigado a completar as ligações com hidrogênio, mas é obrigado a saber que elas existem, que elas estão ali. Então, vamos lá. Novamente, essa cadeia carbônica aqui, ó, ela é aberta. Não faz um ciclo, então ela é chamada de cadeia aberta. Aí, o que eu vou olhar? Saturada ou insaturada? Saturada quando só tem simples ligações. Insaturada quando tem dupla ou tripla. Olha aqui, nós temos uma dupla ligação. Portanto, ela será insaturada. Mais uma coisa, vamos ver se ela é homogênea ou heterogênea. Aqui na cadeia principal contém apenas carbonos, portanto, ela é homogênea. E, por fim, vamos ver se ela é normal ou ramificada. Não tá escapando carbono ali da cadeia principal, portanto, ela é normal. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho essa estrutura aqui, que agora tem de diferente ter um oxigênio no meio. Então, o que a gente vai ter? Cadeia aberta. Vou escrever aqui, ó. Aberta. Ela vai ser saturada, porque só tem simples ligações entre os carbonos. Ela vai ser heterogênea, porque existe a presença de um intruso, que é o heteroátomo ali, que no caso é o oxigênio, por isso ela não é mais homogênea, ela é heterogênea. E também ela vai ser normal. Por que que ela vai ser normal? Porque não tem ramificações. Último exemplo aqui. Nós vamos ter cadeia fechada. É uma estrutura em linha, cada pontinha representa um átomo de carbono. Esse átomo de carbono é o meu primeiro carbono, porque é nele que está na ramificação. Então, eu tenho aqui, ó, uma cadeia fechada. Eu tenho aqui também uma cadeia saturada. Por quê? Porque aqui dentro só tem simples ligações. Eu tenho também uma cadeia homogênea, porque não tem nenhum intruso ali, só temos carbonos aqui no meio, então ela é homogênea. E aí, eu tenho uma cadeia agora que está ramificada.
Por que tá ramificada? Escapou um carbono aqui da cadeia principal. Vou fazer mais um exemplo de uma cadeia ramificada, mas que agora esteja com aí os seus carbonos em cadeia aberta. Vamos pensar aqui, ó. Aqui e aqui. E eu vou até estender um pouco mais. Bom, vocês devem estar ouvindo meu cachorro chorar. Ele tá escutando eu falar sozinha, ele pensa que eu sou louca e tá conversando comigo. Afinal de contas, ele é solidário, é parceiro, né? Tá chorando. Ele quer assistir aula mais do que vocês. Pronto. O que a gente tem aqui? Uma cadeia carbônica grande e nós vamos aí falar sobre ela. Primeiro de tudo, ela é aberta. Dá pra ver que ela é aberta, não tá fechando o ciclo. Outra coisa, vamos descobrir quem é a cadeia principal. A cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos ligados entre si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caminho não é esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, deu na mesma. Essa é a minha cadeia principal. E o que está escapando dela ali? Tudo que está escapando da minha cadeia principal, eu vou chamar de ramificações. Sendo assim, o que nós temos aqui, ó? Cadeia aberta. Eu tenho uma cadeia saturada, porque lá na principal só tem ligações simples. Eu tenho uma cadeia ramificada, porque tá escapando carbonos da cadeia principal. E eu tenho também uma cadeia do tipo homogênea. Certinho? Terminou essa primeira parte da revisão. Espero que vocês estejam estudando muito, que eu vou lançar essa prova em breve. Beijos!